Facebook. Boa tarde, pessoal do Instagram. Nós já vamos começar o programa de hoje. Daqui a pouquinho eu vou ficar quietinha que Gisele vai falar agora. Já estamos ao vivo pelo Instagram, Facebook e nas ondas do rádio. Olá, gente! 4h13, começando ao vivo mais essa edição do nosso Bate-Papo Novo Tempo, de volta aqui com o nosso encontro, com a nossa conversa. Conversa boa, não é? Super instrutiva, cheia de informações boas e relevantes aqui para você no nosso Bate-Papo Novo Tempo com a Natasha Fiel. Todas as terças-feiras nos encontramos por aqui e, claro, você é o convidado de honra, um convidado especial para essa conversa. Inclusive, durante o nosso bate-papo aqui, você pode enviar a sua dúvida, a sua pergunta, deixar aqui o seu depoimento, fazer algum comentário, não é? Tudo isso através do WhatsApp, para ficar mais fácil aqui para a gente conectar com você, tá bom? Através do WhatsApp 998207343. E agora, aquelas boas-vindas a Natasha. Boa tarde, Natasha, tudo bem? Boa tarde, Gisele, tudo ótimo. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, pessoal do Facebook, do Instagram, que está aqui acompanhando a gente. Hoje tem Facebook ali? Facebook da Rádio Novo Tempo. Então, hoje a gente está conectado em vários canais. A gente vai dando um jeitinho para mostrar como tá tudo aqui, né, Natasha? Pra gente aparecer também. Deixa eu ver aqui pro cantinho que conseguem me ver, né? Mas, ó, se você não tá me vendo, vai pelo menos me ouvindo aí e conversando aqui com a Natasha, que ela dá pra gente ver bem aqui na nossa live. Mas se você não estiver conectado aí no Facebook, dá uma passadinha lá no Instagram da Natasha, tá tudo certo por lá também, né? Tudo certo. Muito bem. E hoje a conversa é muito boa, né, Natasha? Gisele, hoje a conversa é sobre uma dúvida que muitas pessoas têm e nós vamos esclarecer tudo sobre o universo aí das terapias. E aí, quem tiver dúvida, já sabe como fazer, né? Pode mandar para o WhatsApp da rádio, pode mandar aqui para o meu Facebook, o meu Instagram. Não adianta mandar para o Facebook da rádio, né, Gisele? Não. Que a gente não consegue ler. Só pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp da rádio, Facebook da Natasha Fiel e Instagram Natasha Fiel. Muito bem. É só você conectar aqui com a gente e vir conversar, porque a conversa de hoje é muito boa. E para você já ficar por dentro de tudo, Natasha, explica pra gente o que é uma terapia psicológica. Gisele, uma terapia psicológica, ela é um processo, a terapia é um processo no qual nós passamos para cuidar das nossas emoções. O termo terapia vem de terapêutico, que significa cuidar. A terapia emocional, a terapia psicológica, ela tem a ver com o cuidado das emoções, o cuidado dos sentimentos, o cuidado dos comportamentos. Então, quando a gente se submete a uma terapia psicológica, uma terapia emocional, é exatamente para cuidar dessa parte intangível da nossa mente que influencia demais o nosso corpo. Então, a terapia emocional, ela serve para isso. Agora, eu quero fazer uma observação pelo seguinte. A gente costuma procurar a terapia quando tem ansiedade, insônia, depressão, tristeza profunda, quando passa por um luto. Então, é muito natural a gente fazer essa associação da terapia com uma situação de desconforto, com algo que precisa ser resolvido, que precisa ser tratado. Mas a terapia, ela também é excelente para que a gente possa potencializar o nosso autoconhecimento e promover o desenvolvimento da inteligência emocional. E esse é o novo paradigma das terapias. Então, as pessoas hoje que procuram um terapeuta, elas não necessariamente estão com um problema específico para ser resolvido,
mas elas querem melhorar a performance emocional, quer ter mais inteligência emocional. E isso faz toda a diferença para a nossa vida. Então é isso. Infelizmente, há muitas pessoas que não têm isso em mente, né? Acham que é algo desnecessário. Às vezes, nem em situações de casos extremos como estes que você já citou, né? Depressão, ansiedade, ainda assim não procuram uma ajuda do profissional. Ainda existe muito assim a relação entre psiquiatra e terapia e gente doida. E isso é uma ignorância. E nós estamos aqui hoje para curar essa ignorância com uma informação correta. Então, psiquiatra, terapia, a gente vai falar mais hoje sobre isso, é adequado para qualquer pessoa. Você não necessariamente precisa estar com algum problema. Mas se você está com algum problema, também é muito adequado, porque nós merecemos viver felizes. Exatamente. Não precisamos ir só quando estiver doente. Exatamente. Na verdade, precisamos ir antes de vir a doença, que é a prevenção, né? E quando a gente procura um terapeuta para fazer o desenvolvimento emocional, para potencializar a inteligência emocional, a vida da gente melhora significativamente em vários aspectos. Que deixa de focar no problema, né? Ali na falta de solução, e começa a abrir os olhos, ter visão para outras situações. Né? Isso aí. Muito bem, então já explica pra gente qual a diferença entre psiquiatria, psicanalista e psicólogo. Vamos lá. O psiquiatra, ele é um médico. Para ele se tornar psiquiatra, ele estuda aproximadamente 10 anos. Porque ele vai fazer o curso de medicina e depois ele vai fazer uma residência, que é uma especialização em psiquiatria. O psiquiatra, ele estuda para compreender o funcionamento do cérebro. Então, ele é o médico adequado para trabalhar todas as questões, as patologias que se instalam no cérebro. Durante muito tempo, os psiquiatras, eles atendiam somente nos manicômios. Então, a gente criou, ainda tem um pouco esse estigma, né, de que psiquiatra é médico de louco. Mas, graças a Deus, isso vem sendo desfeito. E o psiquiatra, ele é uma especialidade médica que a gente deveria procurar para cuidar da saúde do nosso cérebro, que é um órgão. E que a gente precisa de orientação para saber cuidar desse órgão. Então, é tudo relacionado à memória, concentração, atenção. O psiquiatra, ele nos ajuda nessas questões, porque ele cuida do órgão responsável por essas questões. Estudou 10 anos entendendo desse Entendendo órgão, né? como funciona o cérebro, exatamente. Então, o psiquiatra, ele é um médico. Somente ele pode receitar medicamento. E somente ele tem capacitação para fazer qualquer diagnóstico. Então, nem o psicólogo, nem o psicanalista não podem receitar medicamento. Somente o psiquiatra. Então, essa é a explicação do psiquiatra. O psicólogo, o psicanalista e os demais terapeutas não são médicos. Não são especialidades da medicina. O psicólogo, ele é um profissional que ele faz um curso de graduação chamado psicologia. Esse curso foi criado, curso de psicologia é um curso que foi criado para estudar a saúde emocional. Então, no curso de psicologia se estuda várias teorias da psicologia, que eu não vou falar aqui porque não tem necessidade. Mas é uma graduação, é uma formação específica. E esse profissional, ele é capacitado para ajudar as pessoas a entender as emoções. A psicanálise, o psicanalista, ele não necessariamente precisa ser psicólogo e nem médico. O psicanalista, ele pode ter, a pessoa que faz o curso de psicanálise pode ter qualquer formação acadêmica. A psicanálise, ela é um curso livre. O que é um curso livre? Ele é uma especialização baseada nos ensinamentos, na teoria do Freud. Freud foi um médico neurologista e ele
no mais ou menos em 1890, 1880, Freud começou a desenvolver a sua teoria e ele descobriu que a nossa mente tem uma parte inconsciente. E na época ele era médico e a medicina não aceitou as teorias de Freud. A medicina não acreditava na psicossomática, que a gente hoje já tem muita informação sobre a psicossomática. Mas naquela época, imagina, final de 1800. Então, existia ainda muito desconhecimento. E Freud teve esse conhecimento, desenvolveu a psicanálise, que é uma teoria baseada no inconsciente, e ele fez uma grande revolução na medicina. E aí se criou a psicanálise. Então, embora ela tenha vindo, o berço da psicanálise é a medicina, você não precisa ser médico para exercer a psicanálise. E a psicanálise, ela trabalha com uma abordagem muito profunda. Ela trabalha com uma abordagem que pode ser longa, mas ela é muito interessante, porque a gente passa a ter conhecimento de questões limitantes que nós temos na nossa vida e que elas não são conscientes. A gente passa a ter conhecimento de experiências que nós vivemos lá na primeira infância e que impactam na gente que nós não temos consciência. Então, Freud traz o conceito da criança interior. Para Freud, o que acontece na infância não fica na infância. O que acontece na infância nós trazemos para a vida adulta. E nós temos dentro de nós uma criança que pode ser uma criança rebelde, que pode ser uma criança ferida, que pode ser uma criança amedrontada. E essa criança que está lá no nosso inconsciente, ela se manifesta através dos nossos comportamentos e das nossas doenças. Entendi. Então, é uma teoria muito aprofundada. A partir dessa atuação da psicanálise, a psicologia também se fortaleceu. E aí, a medicina passou a olhar com mais cuidado para a questão das emoções, do impacto das emoções nas doenças físicas. Então, os médicos, eles estudam para atuar sobre os sintomas. E as terapias, de modo geral, atuam nas causas. Entendido. Entendeu? Aqui o ouvinte pergunta como ele faz, né, para saber em qual desses. Aí ele deve procurar um psiquiatra, um psicólogo. Excelente pergunta essa, né? Onde eu vou? Excelente pergunta. Depende muito do que você está sentindo. Mas é muito interessante, você pode ir primeiro num terapeuta, eu vou chamar aqui psicólogo, psiquiatra de terapeuta, tá? Certo. Então, você pode ir primeiro num terapeuta e ele vai avaliar se existe a necessidade de você ir a um psiquiatra. Ou ele pode ir direto no psiquiatra e o psiquiatra vai orientá-lo. Agora eu quero abrir um parênteses aqui. Nem todo psiquiatra ele incentiva o seu paciente a buscar a terapia. Geralmente medicamentos, né? É medicamento. Então, a gente tem que entender o seguinte: o que os medicamentos fazem? Os medicamentos atuam sobre a química do nosso cérebro. Quando a química do nosso cérebro está um pouquinho desordenada, muita adrenalina, muito cortisol, pouca serotonina, os medicamentos eles servem para equilibrar essa química. Mas a terapia é que promove a verdadeira cura. Porque na terapia nós vamos trabalhar a questão comportamental. E o que é o comportamento? O comportamento é o seguinte: o que eu penso gera em mim uma emoção e aí eu entro em ação. Então, na terapia, eu vou conseguir identificar quais são os pensamentos, quais são as crenças que estão gerando em mim essas emoções, que pode ser de medo, de angústia, de desconfiança, enfim. O terapeuta te ajuda a identificar esses pensamentos para que você possa mudar esse comportamento.
E ficar livre disso, né? E ficar Sem livre disso. medicamentos. Exatamente. Então, o medicamento, num primeiro momento, para algumas pessoas, ele é super importante para colocar a pessoa em equilíbrio, para ela ter condição de fazer terapia. Mas ela não pode ficar refém independente disso. Exatamente. Então, eu sou uma profissional que eu sempre oriento todos os pacientes que passam pelo psicanalista, psicanalista não, que passam pelo psiquiatra, que façam a terapia. E outra coisa, o bom psiquiatra indica a terapia, porque ele sabe que o medicamento atua sobre o sintoma e não sobre a causa. Exatamente. Pode causar uma dependência, como há muitos, não é? Que viciou, eu sou viciado em tal remédio. Criou uma Isso. dependência. Ótimo você falar isso também, Gisele. Existem medicamentos que geram dependência, sim. E existem medicamentos que não geram dependência. Então, a gente também precisa conhecer isso, porque existe um preconceito tão grande, não vou procurar o psiquiatra porque eu não quero ficar dependente de remédio. E isso é falta de informação. Nem todo medicamento vai viciar. Quem é que vai ter problemas com o medicamento? Quem não precisa dele. Então, por exemplo, aquele caso que a pessoa está tendo uma insônia e aí ela não busca, ela quer uma maneira rápida de se tratar. Aí ela vai lá e toma um remedinho para dormir. Ela não precisava daquele remédio ali naquele momento. Ela poderia tratar com os pensamentos, com meditação, com relaxamento, com respiração. Existem várias formas de se tratar. E aí, por que toma o medicamento? Porque é mais rápido. Mas isso gera consequências. Então, no Brasil, nós temos um problema que todos os médicos podem receitar ansiolíticos e antidepressivos. Então, você vai no cardiologista, ele te receita, o ginecologista receita, você fala assim, doutor, tô com problema para dormir, vou te dar um remedinho aqui, meio miligrama, passa. Isso é muito perigoso, isso é muito ruim. E a questão também é aquilo que você acredita, né? Como você disse, nem todos os medicamentos vão causar ali uma dependência, mas se a pessoa acreditar que ela só precisa daquele remédio, já gerou ali a dependência. Já gerou a dependência, exatamente. Então, o tratamento psiquiátrico, ele precisa vir acompanhado da terapia, e essa terapia, ela pode ser qualquer terapia. Existem muitas abordagens terapêuticas. E o paciente, ele vai buscar aquela abordagem que for mais interessante para ele. Então, eu trabalho com a psicanálise. É um tipo de terapia, mas existem várias outras que podem ajudar. E eu sou uma profissional que eu incentivo o tratamento multidisciplinar. Então, incluir atividade física, incluir uma alimentação mais adequada, incluir outras formas de terapia. Então, a gente tem tantas, hoje a gente tem reflexologia, reiki, acupuntura, constelação familiar, barra de Assis. Temos tantas abordagens terapêuticas. Eu incentivo meus pacientes a buscar outras abordagens também, associadas à psicanálise, para que possa potencializar. Entendido. Agora, qual a diferença, Natasha, entre um psicoterapeuta e um terapeuta? Ótimo. O que é um psicoterapeuta? O psicoterapeuta, ele é um terapeuta da psique, da mente, das emoções, dos pensamentos, que são os psicólogos, que são os psiquiatras. Esses são os psicoterapeutas. E existem outros terapeutas. Então, tem terapeuta holístico, tem terapeuta de florais de Bach, terapeuta de constelação familiar. Todas essas terapias são terapias que trabalham a psique. Ok? Entendido. Muito bem. Agora tem outra pergunta aqui, ó. Existem também muitas ofertas, né, de profissionais e várias abordagens. E como nós podemos avaliar aí qual é o melhor? Essa é uma ótima pergunta também. Qual é a melhor abordagem? Eu mesma já citei várias aqui agora, né? Natasha, eu já fiz constelação familiar, já fiz reiki, já fiz reflexologia, já fiz barra de Assis, e já fiz, um monte, PNL, já fiz várias. Nós vamos identificar a melhor terapia com base naquela que a gente se sentir mais confortável.
Então, não existe a melhor terapia universal. Então, eu sou psicanalista. Eu não posso falar que a psicanálise é a melhor terapia, porque para a psicanálise, ela pressupõe a fala, o paciente precisa falar. E tem pessoas que às vezes elas estão tão machucadas que existe uma dificuldade na fala. Então elas podem começar com Reiki, por exemplo, que é uma terapia que trabalha as energias e a pessoa fica silenciosa, ou a reflexologia, ou a aromaterapia, ou musicoterapia, ou a acupuntura, não é? Então vai ser mais adequado àquela que o paciente se sentir melhor. Entendi. Essa é a melhor terapia. Agora, essa questão de que o paciente tem que falar, aí fica pensando, mas eu não sei o que falar, não sei nem por onde começar. Eu tinha isso em mente, mas como eu tive um atendimento com psicóloga esses dias, eu falei, eu não queria ir lá, não, por que eu vou falar? Fiquei preocupada com o que eu ia ter que falar, né? Porque assim, falar de mim mesma é difícil, né? E a gente fica com uma cobrança de ter performance na frente do psicólogo, né? Tudo que precisa, não vai esquecer de nada, enfim. Eles têm técnicas para nos fazer falar. Sim, a gente vai baseado em perguntas, tem todo um critério para fazer essas perguntas. Muitas vezes parece um bate-papo informal, mas nós sabemos o que nós estamos perguntando, o que nós estamos investigando. Por exemplo, a psicanálise, ela investiga a infância do indivíduo. Então, a gente vai na infância, vai nas emoções, vem no presente, volta no passado. Então, existe todo um critério para a gente ir desenvolvendo, para ir trabalhando, né? Então, a gente tem várias crendices, né? Do disse-me disse, é assim, é assado, aí pra mim foi ruim e tal, e a gente começa a colocar isso na mente e fala, então não vou lá não, porque vai ser ruim pra mim. Mas falando da minha experiência, não é? Quando eu entrei no consultório, eu tava preocupada com o que eu ia falar, mas do jeito que ela ia perguntando, fui falando, eu falei, vou ficar aqui nem meia hora, mas saí de lá com 2 horas, então não tenha medo, não é? Não vai pela experiência do outro, busque a sua experiência. Excelente seu relato, Gisele, é exatamente isso que acontece. Imagina que eu trabalho com uma especialidade que é a sexualidade. E falar de sexo é muito tabu, então muitas pessoas ficam mesmo envergonhadas de chegar, envergonhadas de falar, e muitas pessoas convivem com a dor. Então problemas como ejaculação precoce, ejaculação retardada, falta de orgasmo, falta de libido, são problemas que eles podem ser resolvidos. E quantas pessoas que convivem com esses problemas por anos, convivem com a dor e por intimidação não procuram uma ajuda terapêutica. Então, gente, é muito gostoso fazer terapia, é muito gostoso praticar o autoconhecimento, se conhecer, se amar, aprender a se libertar dessas amarras. Porque nós temos um monte de corrente invisível que nos impede de viver de forma plena. Exatamente. Alguém pode estar se perguntando, mas deve ser caro, né? Fazer essas coisas. Será que é caro, Natasha? Fazer terapia custa caro? Essa é uma ótima pergunta. Antes de eu responder, posso ler aqui o que as pessoas estão colocando no Facebook? Claro, fique à vontade. O pessoal foi colocando aqui, olha, Araceli dando boa tarde, Josélia, nossa, tem uma turma aqui. Elivânia falando sobre a estabilidade emocional. Isso aí, Elivânia, muito bom a gente trabalhar pela instabilidade emocional. Ela colocou aqui, muitos ainda veem terapias como artigo de luxo e não como saúde mental. Exatamente, Elivânia. A Débora tá aqui colocando, amo bate-papo Novo Tempo com Natasha. Obrigada, Débora, um beijo para você. É top, até gosto. Todo mundo ansioso pela terça-feira. Aqui no Instagram, vamos ver se tem alguém. Não, aqui no Instagram, o pessoal só dando tchauzinho. Podem perguntar, gente. Bom, vamos lá. Terapia é caro? Caro é um conceito muito relativo. Que é caro para um, não é caro para outro. Então, para mim, Gisele, caro é conviver com a dor. Conviver com a dor é muito caro. Com certeza. Então, caro também é uma questão de prioridades. Então, muitas vezes a gente não abre mão do lazer do final de semana, da cervejinha que pode ser descartável, que pode ser desnecessária.
A cervejinha, às vezes, também só piora a condição emocional do indivíduo que está em desequilíbrio. Os vícios, né? Os vícios. A gente pode, talvez, abrir mão de comprar algumas coisas que não são tão necessárias assim para entrar no processo terapêutico. A gente pode abrir mão de um salão, por exemplo, por um tempo. Então, a terapia não é cara, não. A terapia é um tratamento fundamental, porque ela impacta em todas as áreas da vida. Todas as nossas áreas são impactadas. Então, o prejuízo não é só financeiro, é um prejuízo emocional, relacional muito grande, que a gente tem um desgaste maior, né? quando está em desequilíbrio. Então, terapia é investimento em tratamento. Muitas vezes a gente gasta um dinheiro danado com um monte de medicamentos, porque são doenças psicossomáticas. Então, a gente gasta um dinheiro danado com um medicamento, a gente gasta um dinheiro danado com banalidades para o nosso ego, como, por exemplo, comprar, comprar, comprar. A gente gasta também bastante com o nosso aspecto físico, com o visual, mas o interior continua doendo, machucado. Então, terapia é uma questão de prioridade. É uma questão do quanto você quer cuidar de você. Não é caro, não. Caro é conviver com a dor. Caro é perder o emprego. Caro é perder pessoas, porque a gente afasta as pessoas quando a gente não está bem. Não ter paz, né? Caro é não ter paz de espírito. Caro é não se amar. Caro é se sentir inferiorizado. Caro é se sentir inseguro. Então, isso para mim é muito caro. Entendido. Falou com você? Pois é, fica atento aqui no programa, viu? Tem alguma dúvida por aí? Manda pra cá agora, mas é agora, hein? Só tem mais um minutinho aqui do programa. Então, se você tem uma dúvida, envie aqui agora no WhatsApp 998 20 7343, tá bom? Tem alguma pergunta, tem algum abraço por aí? Não, por enquanto não. Então, tá bom. No Instagram também não. Também não. Então, vamos para a última pergunta, que é: e para quem realmente não tem condições de pagar, o que fazer? Sim, então apesar disso tudo, muitas pessoas realmente não têm condições de pagar. Então a gente tem um serviço da rede pública que ainda é muito ineficiente, não é? A terapia, quando se está em crise, o ideal são sessões semanais. O que a gente vê por aí é um atendimento do psicólogo mensal. A rede pública não oferece outro tipo de alternativa, só o psicólogo. Então, isso também é muito ruim. Tinha que ter psicanalista, tinha que ter, talvez, arte-terapia, musicoterapia, aromaterapia, né? Então, a rede pública, de modo geral, ela é bem ruim. Mas, ainda assim, é melhor do que nada. Uhum. Então, quem tem, busque ajuda. Mas, Gisele, hoje está tão disseminado essas abordagens terapêuticas e a gente tem tanta informação disponível de forma gratuita no YouTube, no Instagram, no Facebook. Então, ao invés da gente perder tempo com fofoca, ao invés da gente perder tempo com noticiário trágico nas redes sociais, na internet, busquem profissionais que estão ali compartilhando gratuitamente informações de muita qualidade. Uhum. Por exemplo, eu tenho um canal no YouTube, Natasha Fiel. Nesse canal tem todos os programas aqui da rádio. Todos os conteúdos que a gente coloca aqui na rádio são conteúdos terapêuticos de forma gratuita. Uhum. A gente vem toda semana, há 2 ou 3 anos, Gi? Fez 2, né? dois. Fez 2. Há 2 anos a gente vem aqui toda semana. Toda semana tem programa para vocês. E isso de forma gratuita. Dá um trabalho danado fazer esse programa, não dá, Gisele? Com certeza. Dá um trabalho danado e a gente está aqui oferecendo para vocês. No YouTube tem um monte de informação de qualidade. Agora, a gente precisa ouvir essas informações e transformar a informação em conhecimento. O que é transformar em conhecimento? É pegar esse conteúdo e colocar no meu dia. É olhar para mim. Então, nós podemos olhar para nós e aumentar o nosso autoconhecimento.
Se vocês assistirem todos os programas que estão gravados lá no YouTube que nós fizemos aqui, vocês vão ouvir que eu falei em todos os programas a palavra autoconhecimento. Em todos eu falo de autoconhecimento, porque autoconhecimento é libertação, é cura. Autoconhecimento é quando você sabe por que você está agindo dessa maneira. Autoconhecimento é quando você reconhece a emoção que você está sentindo daquela maneira. Por exemplo, Gisele, esses dias eu me peguei sentindo muita inveja de uma colega. E aí, na hora, me veio a minha criança interior, né? Apareceu, mas como eu tô de olho nela, como eu faço terapia há bastante tempo, eu peguei ela no colo, abracei essa criança e falei, Natasha, você não precisa mais sentir esse medo, porque a inveja é medo. Você não precisa mais sentir esse medo. Agora você não é mais uma criancinha. Agora você já é uma adulta. Então a gente precisa pegar o conhecimento e pegar a informação e transformar em conhecimento, contextualizar. Então, quantas coisas a gente coloca aqui? Não adianta nada ouvir, acabou o programa e você continuar tendo o mesmo comportamento. Então, as pessoas também acham que o terapeuta gera mudança. O terapeuta não gera mudança. O nosso papel, nós somos lanternas na vida de vocês. Nós somos lanternas que vocês podem nos utilizar para poder seguir o seu caminho. É porque a gente ilumina, a gente te ajuda. O paciente ele chega meio na escuridão, então o terapeuta é aquela lanterna que vai iluminar. Mas nós não fazemos pelo paciente. Não tem como. Então, eu não curo ninguém. O terapeuta não cura ninguém. Nós é que nos curamos. Então, no YouTube, no Facebook, no Instagram, tem páginas, tem conteúdos maravilhosos sobre as diversas terapias. Busque esses conteúdos, ao invés de ficar olhando o vestido da festa, da noiva, da madrinha, ao invés de ficar olhando como tá a vida da Anitta, né? Para com isso, porque isso, gente, é comer cocô. É você comer cocô para sua mente. Coloque na sua mente informações positivas. Então, por exemplo, se você está com um problema com ansiedade, a ansiedade está gerando insônia, vai lá no Google e coloca assim, ansiedade e insônia. Aí você olha a fonte. Aí tá lá, Natasha Fiel. Bom, quem é essa mulher? Quem é Natasha Fiel? Vai lá e investiga se Natasha Fiel é uma fonte confiável. Se for uma fonte confiável, ótimo, vai lá e vê o que ela está falando de ansiedade e insônia. Quais são as dicas que ela está dando? No YouTube tem um monte de meditação guiada. Meditação é uma atividade maravilhosa. Meditação já foi provada cientificamente como ela gera saúde para o nosso cérebro. A musicoterapia também, A né? musicoterapia, dicas sobre aromaterapia, uso de chás. Então, nossa, tem tanta informação maravilhosa. Se você, por exemplo, sofre de um ciúme excessivo, vai lá e coloca, ciúme excessivo é doença? É. Aí vocês vão achar o nosso vídeo que a gente fala do ciúme, vai achar o vídeo do programa sobre borderline. Então, isso te desperta, vai buscar informação sobre o seu problema. Se você não tem, por enquanto, no momento, dinheiro para pagar um profissional para te atender, vá você buscar essa informação. Faz 1% todo dia. Muda 1% todo dia. Vou dar uma outra dica de ouro para vocês, gente. Não tem botão mágico, tá? Pra gente ampliar o nosso autoconhecimento, pra gente curar nossas dores emocionais, não existe botão mágico. Eu não conheço nenhum botão mágico. Então, vou dar uma dica para vocês. Compra um caderno e durante um mês, faz esse exercício durante um mês. No final do dia, você vai anotar nesse caderno as coisas mais interessantes que te aconteceram durante o dia. Aquilo que deu certo e aquilo que deu errado. E vai lá e anota no caderninho suas experiências. Anota no caderninho seu comportamento. Então, se você teve naquele dia
uma experiência muito legal. Anota essa experiência, anota qual foi o comportamento que você teve com aquela experiência e o que você aprendeu. Se você teve uma experiência negativa, escreve lá qual foi a experiência negativa, escreve os seus sentimentos, de que maneira você contribuiu com aquilo e o que você aprendeu. Mas escreva, não adianta sentar na rede e refletir, não. Escreva. Por que escreva? Porque a neurociência já ensinou pra gente que quando a gente escreve, a gente organiza a informação no cérebro. Então, a gente vai aprender com as próprias experiências. Interessante, né? Tudo que nós precisamos para ter uma vida mais livre, mais leve, está dentro de nós. Nós somos luz. E não fui eu que disse isso, não. Quem disse isso foi Jesus. Eu que não vou duvidar dele. Nós somos luz, nós somos pura potência. Tá tudo dentro de nós. É que a gente vai criando com a vida uma personalidade para agradar as pessoas. E a gente se distancia da nossa individualidade, da nossa essência divina. Então, esse exercício de escrever as experiências do dia, ele é um excelente exercício para o nosso autoconhecimento. E tá tudo aí disponível, tá de graça. Você só precisa comprar o caderninho. É ter atitude. Né? É ter atitude. Teve o conhecimento. Isso, Gisele. Ouviu tudo que você precisa ouvir, já aprendeu, precisa ter atitude para colocar em prática para aí dar certo. Exatamente. Né? É ter atitude. E para falar, a gente comentou aqui um pouquinho sobre o sono, tem muita gente que tem essa dificuldade em dormir, né? Insônia. Eu não tenho insônia, não. Acho que eu tenho muito sono. Mas às vezes tá impossível. Às vezes tem muitos pensamentos, fica ali difícil dormir. Eu aprendi com uma amiga, ela faz isso. Eu gosto de colocar ali no YouTube o som de águas. Excelente! E aí você fica ouvindo aquele soninho ali de águas quando pensa que não dormiu. Dormiu. Isso então, aí. É uma dica. Se você tem problema aí pra dormir, para o que você está fazendo, comece ali a se organizar para não dormir muito tarde, né? E coloca ali um som de águas, tem som de pássaros, aquilo que mais te tranquiliza. Isso aí, Gisele. Vai ser muito bom. Olha, o contato com a natureza, o pé no chão, pé na terra, pé na areia, pé na grama, jardinagem, cuidar de plantas, as músicas, tudo isso é cura para nós. Os alimentos naturais, alimentos puros, alimentos crus, tudo isso é cura para nós e tudo isso tá aí, gente, disponível para nós. E mais do que cura, é prevenção. É prevenção, mais do que cura é prevenção, exatamente. Então tá tudo aí disponível para nós. A gente aqui precisa simplesmente aprender. A gente precisa sair dessa ansiedade de que tudo se resolve de uma hora para outra. Tudo se resolve com um botão mágico. Não é com botão mágico. É só a gente se olhar. E quando a gente começa a se olhar, a gente vai conseguindo pequenas mudanças, mas tão significativo que é maravilhoso. E aí pronto. Aí a gente não quer sair desse universo do autoconhecimento. A gente quer se aprofundar cada vez mais. Gisele, deixa eu ler aqui. Peraí. Delma colocou assim: cuida da tua dor, que tua vida leve te conduzirá. A cura é o amor para a vida. Parabéns, que fala linda e leve de ouvir. Obrigada, Delma, um beijo para você. É isso mesmo, cura da dor que a vida conduz. E aqui no Instagram... Caíse falando dos meus cabelos. Obrigada, Caíse. Nossa conversa tão gostosa que eu nem vi, o tempo já passou. O tempo esgotou, Gisele. Então vamos encerrar. Já que a gente estava falando sobre atitude, é preciso, não é, ter essa ação, falar eu vou mudar, eu vou conseguir. Tô nessa busca. E quando a gente consegue ver alguns resultados, fica mais empolgado, fica mais feliz. Né? Quando vê ali uma roupa que não servia mais já servindo, a pele mais bonita. Não é errado a gente buscar essas coisas. Se vai te fazer bem, faça. É isso mesmo. A gente merece ser feliz e viver feliz. É o que Deus quer para cada um de nós. Né?
O tempo já estourou, não dá pra gente conversar mais, mas semana que vem tem mais bate-papo, né? Semana que vem tem mais bate-papo e o tema desse programa de hoje foi uma sugestão de uma ouvinte, a May. Um beijo pra você. O nome dela é May, M-E-Y. Olha só! May, amei! Um beijo para você, May. Muito obrigada pela sugestão do tema. E para o próximo programa, a gente vai aguardar a sugestão do tema de vocês também. Manda pra gente. Vocês querem que a gente fale sobre o que aqui? Muito bem. Só para fechar o programa de hoje, a nossa amiga Rosângela. Não, é a Maria. Não, é a Rosângela mesmo. A Maria tá na parte de cima. Ela diz assim, ó. Fiz terapia com a Natasha. Foi muito bom, me fez muito bem. Sinto vontade de fazer mais. Sinto saudades dela. Como se fosse uma amiga de muito tempo. Era muito bom conversar com ela. Eu voltava para casa bem mais leve das terapias. Ah, isso aí, Rosângela. Foi uma flor, assim, né, que desabrochou. Ela é muito linda, é uma grande mulher. Muito bem. Se descobriu uma terapia, né? É, se desabrochou na terapia. Uma grande mulher. E mais, ela é uma grande empreendedora, tá? Ela faz umas lingeries maravilhosas. Olha aí. Parabéns, Rosângela. Obrigada pela sua participação também, tá bom? Agora eu tenho que ir. Um beijo super carinhoso para você que está sempre na sintonia aqui da Rádio Novo Tempo. Continue ligado, a Revista Novo Tempo vai contigo aí até às 5 horas. Nosso bate-papo Novo Tempo que vai se encerrando, né? Natasha, um beijo e até a próxima terça. Um beijo e até. Charlene, deixa eu ler aqui o que você escreveu. Quando nos amamos querendo nos cuidar. Isso é muito importante para a nossa autoestima. Realmente. Quanto mais a gente se ama, mais a gente se cuida. E buscar o auto-amor é maravilhoso, libertador. Meus amores, muito obrigada pela presença de vocês. Pessoal aqui do Instagram, pessoal do Facebook, um beijo. E eu aguardo uma sugestão para o próximo programa, uma sugestão de tema, porque a gente quer falar aquilo que vocês gostam de ouvir. E aproveita e compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam ouvir. Mais tarde ele vai estar lá no canal do YouTube, mas enquanto isso dá para compartilhar aí no Instagram e no Facebook. Um beijo, até semana que vem. Foi assim, um divisor de águas para mim, né? E aí eu achei as peças do quebra-cabeça que eu nem sabia